Olá, está no ar mais um episódio do Betincast, o podcast do jornal Tempo Betim. Semanalmente, às terças-feiras, a gente está aqui trazendo temas diversos para manter você bem informado. E o assunto de hoje é sobre saúde. A gente vai falar sobre a saúde dos rins. Quais são os tratamentos, quais são os mitos em torno das doenças renais? Para conversar sobre esse assunto, eu estou aqui com a doutora Heloísa Viana, nefrologista, e com a enfermeira Renata Kelly Magalhães Ottoni. Elas são do Hospital Mater Dei. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje no estúdio. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero falar aqui sobre a caneca. Você que está nos assistindo também pode ter uma caneca dessa. A gente sempre dá para os nossos convidados de presente, mas você também pode ter na sua casa para tomar seu café, o seu chá. Para participar do sorteio, baixe o aplicativo do Jornal O Tempo em todas as lojas, todos os aplicativos, todas as lojas de aplicativos aí do seu celular. Se cadastre lá, participe do sorteio e amanhã, na quarta-feira, já vamos publicar o resultado do vencedor no próprio aplicativo. Quem ganhar pode retirar a caneca na sede do Jornal Tempo Betim, na Rua do Rosário, número 182, no bairro Angola. Lembrando que lá no aplicativo você também tem acesso a diversas promoções de Betim e região e também todas as informações e notícias para você também ficar muito bem informado. Bom, doutora Heloísa, Renata, mais uma vez, muito obrigada. Vamos conversar falando assim, um pouquinho sobre a percepção das doenças. Elas são comuns na população ou então elas ainda não são muito diagnosticadas? Como que funciona isso? Então, a doença renal ela ainda é um pouco negligenciada, porque normalmente o paciente ele não tem assim, um sintoma, né, pela doença renal, exceto quando ele já tem estágios mais avançados da doença renal. E isso faz com que a doença renal realmente seja negligenciada. O que a gente sempre orienta é manter acompanhamento médico regular, fazer exames de rotina. Tem gente que acredita que não é necessário fazer exames de rotina, mas para a saúde renal é fundamental. E exames muito simples, que é um exame de creatinina no sangue que avalia a função renal e o exame de urina. Esses dois exames, eles têm o poder de já identificar alguma alteração e de forma precoce a gente fazer um diagnóstico e um acompanhamento do paciente. Antes, como a senhora falou, muitas doenças elas são silenciosas, mas aquelas que talvez já são descobertas ali num estágio avançado, quais são os principais sintomas? Sim, a gente chama de síndrome urêmica, na verdade. O paciente ele pode apresentar perda de apetite, em decorrência disso ele alimenta-se pouco e tem um emagrecimento importante, significativo, náusea, sangramento de mucosa, sangramento de gengiva. Os pacientes eles tendem a ter um descontrole da pressão arterial muito grande em fases avançadas da doença renal, o inchaço, né, o edema, ele é muito comum. Então, esses são os principais sintomas de uma doença renal avançada, que normalmente não acontecem nas fases iniciais e que precisam ser diagnosticadas. Entendi. Ou seja, quando é descoberto ali no início, a chance de ter uma complicação é bem menor. É bem assim menor. Como a maior parte das doenças. Exatamente. Eu acho que mais para frente a gente vai falar disso, das campanhas, né, da conscientização da doença renal, porque o objetivo principal é esse. Diagnóstico precoce, ele abre uma janela de oportunidade para o profissional da saúde e para o paciente de estratégias de medidas de controle, com o objetivo da gente retardar a progressão da doença renal. Às vezes um paciente no final, né, ele vai até demandar sim fazer um tratamento de hemodiálise, por exemplo, ou demandar um transplante renal, mas o nosso objetivo com o diagnóstico precoce é justamente o contrário, é minimizar a progressão dessa doença, controlar essa doença para que o paciente ele não adquira, né, estágios avançados da doença renal. Interessante. A gente vai falar sobre hemodiálise e quebrar alguns tabus em torno desse tratamento também daqui a pouquinho, mais para frente, mas eu queria te perguntar, Renata, na prática assistencial, no dia a dia, em que estágio que o paciente costuma chegar da doença? Na verdade, esse paciente chega para a gente, como a doutora Heloísa bem falou, esse paciente já chega geralmente com o diagnóstico avançado, né? Ele já chega no estágio da doença renal final. Então, um paciente que chega para a gente, às vezes assustado, de fato, com esses mitos relacionados à doença, como que vai ser esse tratamento no dia a dia, como que esse tratamento vai impactar na sua rotina diária,
né? Então, de fato, a enfermagem tem um ponto aí extremamente importante, que é o acolhimento desse paciente, o esclarecimento junto à equipe médica, como que vai ser o dia a dia dele, que ele pode retomar as atividades diárias, sim, fazer um esporte, fazer viagens, né? Que inclusive a gente vai falar isso durante aqui a nossa conversa. Esse paciente ele pode viajar, que a gente chama de hemodiálise em trânsito. Então, ele pode fazer o tratamento conosco e viajar para outros estados, né? E dar continuidade a esse tratamento dele sem nenhum prejuízo em relação à assistência dele. Então, de fato, ali a gente tem um ponto primordial de acolhimento, esclarecimento, e no dia a dia nós estamos muito perto desse paciente, o que, no decorrer do tratamento, vai trazendo essa leveza. E o engraçado é que muitos pacientes, às vezes, chegam para a gente e falam assim, eu venho para diálise, eu encontro com outros pacientes, a gente tem espaços, assim, inclusive no nosso serviço, que eles podem conversar, podem continuar o seu trabalho, espaço para notebook, enfim. E, bem humanizado, né? Bem humanizado. Eles conversam, viram amigos, participam de eventos fora ali do meio. Então, isso acaba trazendo um acolhimento bem maior ali para esse paciente e a gente começa a desmistificar essa questão da doença. Bom, antes da gente falar sobre esses tratamentos, principalmente sobre a hemodiálise, queria que a senhora explicasse, doutora Heloísa, quais são as funções dos rins para o organismo. Uhum. Os rins, assim, a princípio, né, todo mundo, assim, a grande maioria das pessoas tem a ideia, né, de que o rim é o filtro do corpo. E, de fato, ele é um filtro. Mas não só a função de filtração que o rim executa. Controle de líquidos, de fluidos, né? O manejo dos líquidos que a gente ingere, isso é responsabilidade renal. Controle dos íons, a eliminação, então, dessas toxinas, dessas impurezas, controle hormonal. É muito importante o papel do rim, inclusive, né? Nessa questão hormonal. E, a depender do estágio da doença, isso realmente sofre um impacto grande. Entendi. E quais são, aliás, antes da gente entrar nesse outro assunto que eu ia perguntar já, queria que a senhora explicasse o que caracteriza a doença renal crônica e por que ela tem crescido tanto no Brasil atualmente. Sim, nós temos estágios que definem a doença renal. O funcionamento renal ele é medido de acordo com essa creatinina que é dosada no sangue. Em função disso, ou em exame de urina de 24 horas ou usando fórmulas, a gente consegue quantificar o tanto de função renal que o paciente ainda tem. Quando essa depuração, esse clearance, ele é inferior a 60 por um período superior a 3 meses, associado à alteração no exame de urina e exames de imagem renal, o paciente ele é classificado como portador de doença renal crônica. E a doença renal crônica ela tem aumentado assim sobremaneira porque as principais causas de doença renal, que são o diabetes e a hipertensão, elas são muito prevalentes na população. E à medida que a população está envelhecendo e infelizmente assim com hábitos de vida assim muitas das vezes inadequados, isso acaba impactando em lesões de órgãos-alvo, de estruturas nobres do corpo, e o rim é uma delas. Então, a doença renal tem aumentado muito em decorrência disso. Da prevalência elevada, né, do diagnóstico de hipertensão e diabetes e do envelhecimento da população. Acaba que, a reboque disso tudo, a doença renal também tem aumentado de incidência e de frequência. A senhora comentou aí sobre hábitos de vida, algumas doenças. Tem alguns outros fatores de risco que também merecem atenção? Sim. Uso indiscriminado de medicações, tem muitos medicamentos, exemplos anti-inflamatórios, que podem, né, trazer repercussões negativas para a saúde renal. Tem pacientes que têm já um histórico de doença genética familiar, não necessariamente só hipertensão e diabetes, né? Tem algumas doenças que têm essa característica, por exemplo, a doença renal autossômica do adulto, que causa a formação de cistos nos rins, e aquilo ali vai alterando a arquitetura renal e com o tempo o paciente também vai perdendo função. Eu acho interessante falar, hoje em dia, né, as pessoas estão preocupadas muito não só com saúde, mas com estética. Então, tem acontecido o uso indiscriminado e abusivo de injetáveis. Algumas dessas substâncias são danosas, são deletérias para o rim.
Tem paciente que a gente acompanha que até faz hemodiálise em função de substâncias externas que ele utiliza e aquilo ali causa um prejuízo para a função renal. Então, doenças primárias, na verdade, do rim também podem acontecer, mesmo sem um cunho genético por trás. Um belo dia o organismo entende que alguma coisa vai acontecer, geralmente doenças imunomediadas, e aí aquele rim começa a sofrer uma agressão. A pessoa nunca teve nada, nunca teve nenhum diagnóstico, e aquilo ali, infelizmente, leva a um comprometimento da função renal e muitas das vezes até definitivo. Então, a gente tem essas possibilidades aí de comprometimento de doença renal que se estabelece e por muitas das vezes se cronificam e ficam a vida inteira. A senhora comentou sobre a questão estética. Hoje existem muitas pessoas também tomando suplementos em geral para melhorar a performance. Eu falo de suplementos mesmo. Esse uso indiscriminado também desses suplementos, sem nenhuma orientação médica, nutricional, enfim, eles também podem sobrecarregar os rins? Sim, podem sobrecarregar o rim. Claro que a gente tem que entender quem é o paciente, se é mais jovem, se é idoso, se já tem algum grau de disfunção renal ou não. Porque, às vezes, esse suplemento está ali mascarando um exame. Às vezes, uma creatinina está mais alta justamente por isso. A massa magra da pessoa, o músculo é elevado e a creatinina dosada tem relação com isso. Às vezes, essa creatinina está mais elevada justamente por uma suplementação excessiva ou uma dieta muito, muito, muito rica em proteína, porque tem pessoas que têm esse hábito. Então, isso tudo pode, às vezes, só mascarar um exame, mas a depender se o paciente já tem uma disfunção renal, isso sim pode ser suficiente para poder trazer um prejuízo maior e uma progressão dessa doença. Isso é bem real. E quando cai a hemodiálise, ela se torna necessária? Então, quando o paciente ele tem os sintomas de uremia. A gente não necessariamente dialisa uma depuração de creatinina baixa. Às vezes o paciente tem uma função renal super comprometida, um clearance, uma filtração de 7, 8, mas se esse paciente tem pressão controlada, não tem exames de potássio críticos, né? Potássio é um íon que tem o poder de causar uma parada cardíaca e ele é filtrado pelo rim. Então, à medida que o paciente tem uma disfunção renal muito avançada, esse íon fica retido no corpo e ele passa a conferir um risco aumentado para o paciente. Então, se esse paciente tem esses exames controlados à base de dieta, não tem uma pressão muito descontrolada, né? Se ele não demanda muitos remédios de pressão para controlar essa pressão e não tem sintomas, ele pode ficar fora da diálise, mantendo o tratamento conservador. Mas, quando o paciente já tem sintomas de uremia, aqueles, né? Inapetência, prostração, hiporexia, né? Que é a falta do apetite, perda de peso, e alterações, né, dos exames que não estão controlados só com dieta, aí ele já tem indicação de fazer diálise. Normalmente isso acontece quando a taxa de filtração renal é inferior a 15, mas não necessariamente. Tem que ter esses sintomas aí associados para a gente indicar a hemodiálise. E a hemodiálise, ela sempre vai ser contínua ou pode ser assim, você vai precisar de hemodiálise temporariamente, né, por X período, enfim, varia? Existem dois cenários. Às vezes o paciente ele já tem ali uma doença renal crônica estabelecida e por algum motivo assim agudo, uma desordem bem pontual, aí houve uma desorganização dessa doença renal crônica, ela agudizou e teve critérios de diálise. Aí o paciente faz diálise momentaneamente, quando aquilo ali se resolve, ele tem a possibilidade de descontinuar a hemodiálise. Ou pacientes que a gente vê muito no ambiente hospitalar, né? Até muito a nossa frequência lá nos hospitais da rede Mater Dei, nos CTIs principalmente. Os pacientes eles podem ter alguma situação, uma pneumonia grave, uma sepse, um pós-operatório de uma cirurgia de grande porte. Isso pode trazer também uma descompensação renal, que a gente chama de injúria renal aguda. Por vezes os pacientes fazem critérios de hemodiálise, dialisam, mas à medida que eles vão recuperando, o rim recupera junto. Então, isso é um outro cenário. Mas, na grande maioria das vezes, quando os pacientes já têm uma doença renal crônica estabelecida, aquela doença ali de anos de evolução, que já faz um acompanhamento ambulatorial, quando esse paciente ele chega ali na terminalidade renal e já tem indicação de diálise, aí realmente a probabilidade dele deixar a hemodiálise, né, dele deixar de precisar da hemodiálise, ela é muito pequena. Porque aí a diálise já foi indicada, a hemodiálise já foi indicada porque ele chegou no nível, no patamar onde o corpo dele já não conseguia, né, já não consegue ficar bem sem esse tratamento de suporte, de apoio que a hemodiálise traz.
Basicamente, como que ele funciona? Explicando assim para aquelas pessoas que às vezes ainda não entendem, como que é o funcionamento da hemodiálise? Tá. Então, assim, nós temos 2 tipos de diálise, que é a diálise peritoneal, que ela é feita em casa pelo paciente, ele é treinado, a família é treinada, e utiliza-se o peritônio. A membrana que reveste os órgãos abdominais, ela tem uma capacidade de dialisar. Essa é a diálise peritoneal. É importante falar isso porque muitas das vezes os pacientes perguntam qual que é a diferença de hemodiálise para diálise. A diálise acaba, que é a diálise peritoneal, é essa do peritônio. E a hemodiálise a gente faz realmente limpando, purificando o sangue. O paciente normalmente ele faz 3 sessões semanais, ele vai para uma clínica, ele sai de casa, ele vai para uma clínica ou para um serviço hospitalar, né, como o nosso, e aí ele faz sessões a princípio de 4 horas de duração, ele precisa de uma dose de diálise de 12 horas por semana. Nós confeccionamos no braço desse paciente uma fístula arteriovenosa, que é para a gente ter acesso do sangue para ele poder ir para a máquina. E aí, através dessa fístula, o sangue sai do corpo, passa nessa máquina para que o filtro, que é o capilar, acoplado nessa máquina, faça a purificação do sangue, a remoção das toxinas, a remoção desses íons em excesso e também a remoção do líquido que fica retido no corpo do paciente em excesso. É isso, né? Resumidamente, o tratamento da hemodiálise é esse. Renata, e como que o trabalho da equipe multiprofissional impacta no cuidado e no acolhimento desse paciente? Como explicado pela doutora Heloísa, é um paciente que geralmente vai 3 vezes na clínica, né? Então, ele tem o contato ali direto, diariamente, com a equipe de enfermagem e o médico. Cria-se um vínculo, né? Então, assim, a equipe, além de ter a capacidade técnica, estar muito bem preparada assistencialmente do ponto de vista para atender esse paciente, para que não haja nenhum dano relacionado à assistência, precisa muito, a gente fala muito dentro da rede Mater Dei, né? O calor humano. Então, esse paciente, ele chega para a gente desde a recepção atende muito bem esse paciente, passa pela equipe assistencial, passa pelo médico. Então, é um conjunto ali de ações no dia a dia, um bom dia, uma boa tarde. É o aniversário desses pacientes que a gente comemora na clínica, né? Situações que às vezes poderiam impedir algo que fosse feito ali mais rápido, a gente sempre tenta otimizar. A gente aproxima o máximo desses pacientes para que eles se sintam confortáveis em casa, a gente consiga transformar esse atendimento dele de forma extremamente diferenciada e humanizada e individualizada, né? Que é nossa cultura ali dentro da rede Mater Dei. Então, o João gosta do travesseiro de tal forma, o paciente José, ele gosta de fazer na poltrona ou na cama. Então, a gente cuida desse paciente de uma forma extremamente ampla e minuciosa ao mesmo tempo, de forma que eles se sintam em casa. O mais possível ali no dia a dia. Tem um atendimento da equipe multi, que a doutora Heloísa vai falar à frente, é a psicologia, é o serviço de nutrição que vai ali perguntar aos pacientes o que ele quer ter de lanche, de refeição, almoço ou janta naquele dia. É a equipe da higienização ali, que acaba integrando, né? Ali no dia a dia, são as mesmas pessoas que estão lidando com esse paciente. Então, de fato, esse atendimento extremamente humanizado faz a diferença. E é o que a gente preza no dia a dia, porque a gente sabe que o tratamento não é fácil, apesar que a gente desmistifica muito isso, mas a gente tenta o máximo que isso seja leve, não para ele, mas também para o familiar. Às vezes tem um familiar ali que precisa vir de uma outra cidade, gasta 2 a 3 horas para chegar no nosso serviço. Então, a gente tenta também o máximo ali para que esse familiar fique confortável no nosso serviço ali, de forma bem ali adaptada. Você já falou aí que são psicólogos, nutricionistas, enfim, vários profissionais, mas eu queria destrinchar um pouquinho mais disso. Quais são esses profissionais e quais são os papéis deles no tratamento de pacientes renais na rede Mater Dei? Posso falar? O que acontece? Existem algumas especialidades e algumas profissões que caminham muito junto ali com o paciente que faz hemodiálise. Exemplo, considerando que muitos deles têm diabetes, né, e eles chegaram ali àquela condição de doença renal avançada pelo diabetes, então o profissional endocrinologista é fundamental.
Nós temos um serviço integrado de nefrologia, onde que a gente conseguiu estruturar e englobar esses profissionais que o paciente renal crônico realmente ele demanda. Então, ter um acompanhamento com o endocrinologista para poder adequar essa questão, né, do cuidado metabólico, do peso, do excesso de peso, obesidade, sobrepeso e controle glicêmico é fundamental. As doenças cardiovasculares, elas são muito incidentes e muito comuns. Inclusive, muitas das complicações que esses pacientes que têm doença renal têm, elas são complicações cardiovasculares. Então, ter um acompanhamento com o serviço de cardiologia é fundamental. Então, é um profissional que precisa estar ali no time, né, que acompanha o paciente. A nutrologia, os pacientes, assim, enquanto eles estão em tratamento conservador, que é esse antes de começar a diálise, eles têm, a depender do estágio, né, da doença dele, algumas restrições de dieta. E quanto mais próximo vai chegando da diálise, mais restritivo aquilo ali vai ficando. E dieta é uma coisa muito complicada. Não é só para o paciente, acaba que é para o núcleo familiar inteiro. Porque acaba que afeta todo mundo, né? Todo mundo que mora com aquele paciente, ele tem que acabar mudando também a forma de alimentar, né? Exatamente. Então, eu tenho que fazer uma privação por um lado, mas eu também não posso permitir que aquele paciente desnutra, porque a desnutrição é um dos critérios lá da síndrome urêmica que pode levar esse paciente para a hemodiálise. E quando ele começa a fazer hemodiálise, aí a gente já tem que virar a nossa chavinha, porque eu tenho que ter uma dieta não tão restritiva, porque senão realmente eu aumento a inflamação desse paciente, eu aumento a complicação desse paciente. E aumenta a chance dele desnutrir. Então, eu tenho que ter ali um serviço de nutrição e de nutrologia. Aí são profissionais diferentes, é o profissional nutricionista e o nutrólogo acompanhando esse paciente para a gente manter realmente todos ali dentro dos alvos de tratamento e com bons resultados. E o que vai impactar em quê? Qualidade de vida e taxa de mortalidade. Na verdade, em sobrevida. O paciente ele acaba vivendo melhor e mais em função desses cuidados. Uma coisa que a gente consegue fazer muito, mas aí é muito pela característica do nosso programa, é ter também o profissional geriatra. A gente tem uma característica de ter pacientes em diálise com uma média de idade muito elevada. E os nossos pacientes, eles são mais idosos. Então, ter um acompanhamento geriátrico para entender, né, as questões de envelhecimento, demenciais, as necessidades de adequação de tratamento dialítico para aquele perfil de paciente também faz todo sentido. Então, o profissional geriatra complementa o time. Odontólogo também, para cuidar da saúde bucal dos pacientes. Olha que interessante. Por quê? De que forma que a saúde renal, que problemas renais podem impactar na saúde bucal? O que acontece? As doenças periodontais, na população geral, elas têm o poder de causar inflamação. E no paciente renal isso é muito significativo. E, inclusive, tem trabalhos da literatura que mostram aumento de mediadores de inflamação, citocina, quimiocina, tudo em função de uma saúde bucal que não é adequada. Então, a gente precisa de manter a saúde da gengiva e dos dentes, com o objetivo, inclusive, de deixar aquele paciente bem controlado e não exacerbar um perfil inflamatório que já é aumentado nesses pacientes. Vocês comentaram também sobre psicólogos. Sim, né? sim. Nossa, como que eu deixei de falar da psicologia? É importante também cuidar da saúde mental do paciente. É fundamental. Inclusive, quando eles chegam, a demanda não é só clínica e médica, né, e de enfermagem, é da psicologia como um todo. O envolvimento da família, do paciente ali no dia a dia. Já é um dos primeiros atendimentos que esse paciente recebe, não só da equipe assistencial e médica, mas ali no dia a dia, né? Então, a gente ali, de fato, às vezes o familiar não falou algo, o paciente não falou algo, mas despertou alguma situação que a gente pudesse falar só, precisa manter a continuidade, por mais que existe uma rotina, até pela lei, que esse paciente seja acompanhado mensalmente, por a gente prestar esse atendimento extremamente diferenciado aos pacientes. Esse acompanhamento é sob demanda, não só vinda de paciente familiar, como nós assistenciais, até o técnico de enfermagem que está ali no dia a dia, olha, seu José, hoje eu estou sentindo que ele está numa situação mais triste, alguma coisa nesse sentido, e a gente conversa ali entre si para que a psicologia possa nos apoiar no dia a dia. Qualquer mudança de expressão, de comportamento é relevante para a gente acionar o time de psicologia.
Pode falar, desculpa. Eu ia comentar que muitas das vezes o suporte da psicologia é tão importante até pra gente. Porque às vezes a gente está numa situação tão delicada e tão difícil que a gente fala assim, olha, vem aqui, eu não sei como fazer. Me ajuda aqui a resolver essa situação. Então é importante não só para o paciente e para a família, mas para todo mundo que está ali envolvido com a assistência. Toda a equipe médica. Exatamente. E assim, já que não podia deixar de jeito nenhum de falar da psicologia, mas a gente também não pode deixar de falar do suporte da cirurgia vascular. Porque para os pacientes que fazem hemodiálise, a gente precisa desse acesso que eu falei, que é a fístula. E esse acesso, ele precisa de funcionar bem, ele precisa de ser longevo, para a gente não precisar de ficar refazendo cirurgias. Essas fístulas precisam de vigilância, de manutenção, para que o paciente não perca o acesso. É desesperador quando um paciente faz hemodiálise durante muito tempo, não teve oportunidade de fazer um transplante renal, seja por indisponibilidade de órgão ou por questão clínica mesmo, porque às vezes ele tem uma contraindicação. Então é muito complicado quando ele vai ficando muito tempo em diálise e começa a ter falência de acesso. Então ter um cirurgião vascular ao nosso lado, cuidando desse paciente, cuidando dos acessos, é fundamental para a gente evitar um problema maior para esses pacientes. É muito mórbido o paciente ter que ficar reinternando toda hora, demandar catéter, aumenta risco de infecção, aumenta risco de endocardite. Então, ter esse acompanhamento de perto ali no cirurgião vascular, para acesso, para cuidado de pernas, né? Paciente que é diabético, pé diabético, isso tudo é muito importante. Então, é uma especialidade também que está muito alinhada e precisa de estar junto ali no dia a dia, no cuidado com esse paciente. Eu só queria complementar, Sara, que esse serviço integrado de nefrologia que hoje tem no serviço de hemodiálise da rede Mater Dei, ele é um diferencial do nosso serviço, né? Essa equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente não é sob demanda. Existe um cronograma de atendimento desses pacientes durante o ano. Então, ele passa pela equipe de cirurgia vascular trimestralmente ou semestralmente, pela geriatria trimestralmente. Então, não é quando o paciente apresenta algum sinal ou sintoma. Nós temos como premissa ali aquele atendimento, aquele bem-estar do paciente de forma preventiva. Então, isso é um diferencial que tem no nosso serviço e que a gente consegue oferecer para os nossos pacientes. Inclusive, a gente tem resultados de indicadores clínicos pós esse serviço que nós implementamos na rede Mater Dei. Quais são esses resultados, assim, do paciente mesmo? Exatamente. A taxa de internação reduzida, inclusive com reconhecimento pelas operadoras, né? Porque o paciente interna menos, e isso é reconhecido, porque o acompanhamento, o cuidado ambulatorial, ele é completo, e isso reflete em melhor saúde, e menos complicações e uma menor demanda por hospitalização. Taxa de mortalidade, a nossa taxa de mortalidade ela é muito reduzida. Infelizmente, o que acontece? O paciente, quando ele tem doença renal, ele já é um paciente que ou ele é mais idoso ou ele tem múltiplas comorbidades. As comorbidades são doenças associadas. Isso, geralmente, é o que traz muita complicação para o paciente. Existem muitos mitos em torno do tratamento de diálise. Um deles é que, eu vou começar a fazer diálise e vou morrer. Não, não é isso, gente. Pelo contrário, a diálise é vida. Se o paciente ele tem um diagnóstico precoce e consegue cuidar daquilo antes, é mais vida ainda. Mas quando o paciente, infelizmente, ele evolui com uma doença renal avançada que demanda diálise, a gente precisa entender que aquilo ali é uma oportunidade da pessoa continuar viva, continuar bem, convivendo com sua família, trabalhando. Aquilo ali traz uma oportunidade para a pessoa. É um tratamento que traz oportunidade. É isso que a gente precisa entender. Só que, ainda assim, a gente sabe que quando a gente compara com a população geral, a mortalidade ela é aumentada, justamente por causa disso tudo que vem junto, dessas comorbidades, dessas doenças todas que o paciente carrega. Não é a diálise que é o problema, acaba que é a condição clínica do paciente. E um dos indicadores que nós temos, né, com a implementação de um programa assistencial completo, é reduzir mortalidade.
Há mais ou menos 2 décadas atrás, a gente tinha uma taxa de mortalidade, né, são dados da SPN, que girava em torno de 20% ao ano, uma taxa elevada. Ela caiu nos últimos anos, mas ela gira em torno de 17%, 18%. Isso no Brasil. No Brasil. Alguns locais, uma taxa menor de 16%, mas os nossos valores, eles são bem inferiores a isso, e isso para uma população que tem uma idade maior. Porque a nossa média de idade em diálise é de 70 anos, não é a média do Brasil. E a nossa taxa de mortalidade ela é de 10%. Ela é uma taxa de mortalidade muito reduzida. E isso tudo é o quê? É trabalho conjunto. É uma assistência integrada, múltiplos profissionais envolvidos, né? Família presente, porque o cuidado familiar também impacta muito. Mas quando a gente trabalha junto com a família, o resultado realmente aparece. Uma coisa importante que foi falada foi sobre essa qualidade de vida em torno do paciente com hemodiálise. Existe um pensamento de que a hemodiálise muitas vezes é o fim, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano vai ter que fazer hemodiálise com um pesar. Claro que é um tratamento complicado, né? Complexo, como foi explicado aqui, mas é um mito de que é impossível agora ter qualidade de vida, enfim, é um mito. Isso, é possível a pessoa ter uma vida de qualidade, mesmo fazendo diálise ou hemodiálise? É possível, sim. É importante a pessoa ter a ideia que vai ser uma vida diferente. Porque eu tenho um tratamento ali que envolve, né, deslocamento para o hospital, para a clínica, com uma frequência grande. 3 vezes por semana a gente parar, o que normalmente a gente faz para ir fazer um tratamento, é uma coisa que impacta para todo mundo. Mas o benefício, o ganho que isso traz é muito grande. Você poder manter trabalho. A Renata até comentou, né, da estrutura para o paciente trabalhar. A gente tem vários pacientes que trabalham no próprio salão de hemodiálise, no próprio setor de hemodiálise. Enquanto fazem o tratamento, estão lá. Uhum. Tem gente que dorme e vai descansar, ok, mas tem gente que está lá produzindo, trabalhando. Isso é autonomia Exatamente. Garantida, né? Aí tem a turma, não é muito o nosso perfil, mas nós temos pacientes jovens também. A média que tem uma idade alta, mas nós temos pacientes jovens. Eles optam por fazer diálise até à noite, no 3º turno, porque durante o dia eles estão movimentando, eles estão trabalhando. Então é possível sim. É uma vida diferente, mas é possível. E a gente não pode deixar de falar de transplante quando a gente fala de doença renal. E eu advogo muito o transplante, eu tenho assim, uma veia transplantadora, então eu defendo muito o transplante, porque o transplante ele vai trazer mais qualidade de vida ainda para o paciente. Quem falar que transplante é 100% de certeza que não tem risco, está mentindo também. Tudo vai ter seu risco calculado. Inclusive, transplante nem é para todo mundo. O paciente ele precisa ter condições para fazer um tratamento, uma cirurgia e usar os imunossupressores, de modo que esse tratamento seja seguro para ele. De fato, traga melhores resultados do que permanecer em diálise. Mas o transplante é importante por quê? Porque eu costumo falar que é a luz no fim do túnel. O paciente enxerga aquilo ali como uma possibilidade realmente de mudar de vida. A diálise, a hemodiálise, né, ou a diálise peritoneal ou a hemodiálise, fica sendo uma ponte para o transplante. E nós fazemos transplante também na rede Mater Dei. Em Minas Gerais, um dos serviços, né, um dos hospitais credenciados para fazer transplante renal, nós também somos. E isso é importante demais para o paciente, por quê? Porque isso completa a linha de cuidado. É o tratamento ambulatorial, que é aquela identificação precoce, que a gente sempre luta, sempre busca nas campanhas, né, e quando a gente estimula, né, exames de prevenção para poder começar ali o acompanhamento ambulatorial. Esse segmento que dura anos. Depois ali aquele serviço integrado de nefrologia que inicia-se não só para os pacientes em diálise, mas os nossos pacientes que têm uma doença renal avançada já estão inseridos nesse programa, justamente para a gente tentar minimizar e retardar o máximo possível a entrada do paciente em diálise. E por fim, o transplante, para a gente completar ali essa jornada ali do paciente no tratamento, né? E quais são os pacientes elegíveis para o transplante? Olha, a princípio todos vão ser. Aí a gente tem que ver a questão das complicações clínicas que aquele paciente tem. Idade, na verdade, não é um critério. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho 65, 70, 75 anos. Isso não é critério. Nós temos pacientes listados lá de 75 anos. O que importa é o paciente estar bem, principalmente do ponto de vista cardiovascular, né? Algumas neoplasias contraindicam.
precisam de ser tratadas, tem que ter uma janela ali de vigilância para depois o paciente ser listado, mas não é todas. Aí o paciente ele realmente precisa de ter uma avaliação individualizada. E a gente escuta muito falar, às vezes, assim, sobre transplante a um familiar que pode ser um doador. Como que funciona isso? Quem são as pessoas que doam? A gente tem uma portaria hoje ministerial, foi até publicada, né, uma nova versão agora em setembro do ano passado, e ela coloca quem, né, o perfil do doador falecido e o perfil do doador parente. São as duas possibilidades. Então, assim, quando uma família tem alguém que teve um evento neurológico grave, teve um diagnóstico de morte cefálica, essa família pode ser doadora. E aí esse paciente ele vai doar os órgãos para pacientes que estão listados, né, na lista de transplantes que é controlada em cada estado pela Central Estadual de Transplantes. Aqui em Minas Gerais, essa central é o que a gente conhece como MG Transplantes. Mas no caso do rim, como nós temos 2 rins, é possível que um rim seja doado. Então, a gente inclusive faz esse tipo de transplante. Quando a pessoa tem a possibilidade de ter esse doador, a gente estimula, porque infelizmente existe uma demanda reprimida, não tem doador falecido ainda para todo mundo. Então, quando a pessoa tem a possibilidade de ter um doador familiar em vida, a gente estimula. Essa portaria, como eu disse, ela vai permitir, então, que o familiar de até 4º grau doe, esposa ou marido, porque o cônjuge também ele pode doar, e um doador que não é aparentado ou um familiar acima de 4º grau de parentesco, desde que tenha autorização judicial, consentimento do Comitê de Ética da instituição que vai realizar o transplante e o consentimento da Central Estadual de Transplantes. Então, a portaria permite essas pessoas a doarem. E para doar, a pessoa tem que ter, a princípio, uma boa condição de saúde. Não pode ser diabético, hipertenso, obeso, porque obesidade é fator de risco também para doença renal, então não pode ser obeso. Ter um grupo sanguíneo compatível e querer doar, porque a doação é isso, né? Não pode cobrar de jeito nenhum, é doação. A gente tem que, uma ação, é um gesto de altruísmo, que a gente quer ver outro bem, então a pessoa tem que ter essa disponibilidade. Quando um paciente vai ser avaliado para transplante, tanto o receptor quanto o doador, eles são assim avaliados e examinados e fazem vários exames assim no detalhe, para a gente entender se do ponto de vista clínico e imunológico aquela cirurgia, aquele transplante realmente possa acontecer. E aí, depois que isso tudo é feito, a dupla é validada e o transplante acontece. Quais são os diferenciais dos pacientes que são transplantados no Mater Dei? Quais são todo esse acolhimento? Ele também é acompanhado por essa equipe multidisciplinar? Sim, tem essa assistência toda para o paciente, porque ele já vem ali dessa linha de cuidado, né? E um cuidado, assim, muito grande da equipe. Quando tem um transplante lá no hospital, porque por mais que a gente quisesse até fazer mais do que a gente faz, né, Renata? Mas assim, quando tem o transplante lá, quando o transplante acontece, seja ele com doador vivo ou doador falecido, aí é um evento. É todo mundo envolvido. Aí é farmácia, psicologia, CCIH, é a equipe cirúrgica, a equipe de UTI que apoia demais ali naquele primeiro momento, bloco cirúrgico, né? Fica todo mundo ali envolvido no cuidado com o paciente. E depois no pós-transplante também, unidade de internação. A gente tem um fluxo muito bem montado para esse transplante acontecer, para a trajetória mesmo do transplante acontecer ali de forma fluida, fácil, que essa hospitalização seja o mais breve possível, que o paciente saia bem. Antes da gente falar um pouquinho sobre prevenção, sobre as campanhas de conscientização, eu queria retomar um pouquinho sobre a questão da adaptação do paciente. Quais são os principais desafios enfrentados por esse paciente, pela família dele, durante o tratamento ou após um diagnóstico? Você quer falar ou eu faço? Pode, eu complemento. Tá. Não é simples um paciente começar a fazer um tratamento de hemodiálise, porque isso, os pacientes, eles lutam, no tratamento ambulatorial ali conservador, eles lutam muito, né, para poder estender um pouco mais aquela fase ali do ambulatorial antes de ir para a diálise. Mas eu acho que é muito por causa do mito mesmo. A hemodiálise vai doer, vai acabar com a minha vida, eu vou morrer. Tem um medo ali, né? Por mais que a pessoa queira se sentir melhor, queira se sentir bem, tem um medo. Então, eu penso que a primeira coisa é a mudança ali da rotina que a pessoa tem e a família. As restrições
de alimentares e de líquido. Muitos pacientes, eles reduzem muito a quantidade de xixi mesmo que eles fazem. E aí isso faz com que o líquido vai ficando retido no corpo. A máquina que faz esse papel também, de retirar o líquido em excesso. Então, o fato de não poder beber água da maneira como a pessoa gostaria, porque isso também é outro mito, não pode beber água, isso é errado. Pode e deve, ninguém vive sem água. O que acontece é que a pessoa vai ter que controlar o que ela está ingerindo. Porque se ela começar a tomar líquido em excesso, vai ficar retido. É isso que é uma luta muito grande para alguns pacientes. E parece que quando a gente não pode alguma coisa aí que a gente quer mais, né? Assim, que dá mais vontade. Aí a gente luta muito, muito, muito com isso, sabe? Eu acho que E a mobilidade também ali no dia a dia, é o que eu falei muito aqui no início da nossa conversa. Eu posso viajar agora, eu posso visitar o meu parente. Então, a gente consegue fazer isso de forma segura, tranquila, para que o paciente consiga dar continuidade ao tratamento, sabe? Então, é o desafio nosso no dia a dia, equipe multi, de fato, tornando esse tratamento o mais adaptado possível para o paciente, sabe? E quais são os diferenciais do serviço de hemodiálise da Rede Mater Dei hoje? Bom, hoje um dos principais é que nós estamos dentro do hospital. A gente chama de serviço de hemodiálise intra-hospitalar. Então, o diferencial é que principalmente esse paciente passa mal durante um atendimento, ele precisa de uma internação, seja na unidade de internação, no quarto, enfermaria ou centro de terapia intensiva, a gente consegue fazer isso muito rápido, né? Em clínicas satélites, que não funciona dentro de hospitais, esse paciente ele precisa deslocar de um serviço de ambulância para chegar até o hospital para ter um tratamento. Na Rede Mater Dei, a gente tem isso institucionalizado, né? Falando, aí pegando o gancho do tratamento em si, a gente falou muito de equipe multidisciplinar, do pré até o transplante, e nós temos também a parte de tecnologia. Porque para a gente fornecer um tratamento para esse paciente adequado e que no dia a dia ali aquilo transforme de forma adaptada e mais leve possível, precisa estar aliado às tecnologias, né? Então, hoje a gente trabalha com as tecnologias de última geração, a gente tem desde a hemodiálise convencional até a hemodiafiltração, que está muito vinculado principalmente à redução da taxa de mortalidade. São duas tecnologias diferentes que trazem esses resultados diferentes para os pacientes. Melhora a internação, a mortalidade, o bem-estar. O paciente ele sai menos cansado do tratamento, ele sai mais disposto, enfim. Além da questão do nosso tratamento de água, em todas as unidades, o nosso tratamento é todo diferenciado, é o que tem de melhor aí para oferecer no tratamento do dia a dia desse paciente, porque a água é o centro do tratamento do paciente. Para que ele faça o procedimento, ele precisa de uma água de muita qualidade e de muito processos inerentes àquilo ali para que traga segurança e qualidade ali daquela assistência que a gente presta para esse paciente. A gente faz a gestão de indicadores não somente clínicos, mas assistenciais, voltados para a enfermagem, do ponto de vista de jornada desse paciente, né? Esse paciente, ele tem um atendimento clínico muito bom da enfermagem, mas o que mais a gente pode melhorar? Então, a gente acompanha a jornada e mensura, não somente os indicadores já pré-determinados hoje pela legislação vigente, mas nós temos os nossos indicadores que a gente considera ali extremamente fundamentais para que esse paciente tenha sua experiência, a gente consiga superar as expectativas desse paciente, né? Então, basicamente, a gente falou aqui de estrutura, tecnologia, essa gestão assistencial e que a gente mensura para que a gente tenha um direcionamento ali de forma focada. Bom, falando de prevenção, em março acontece a Semana do Rim. Eu queria que vocês falassem sobre a importância dessa data. Nossa, essa data, assim, a gente cuida dela com muito carinho, né? Nós, nefrologistas, enfermeiros de diálise, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, na verdade, a sociedade, ela capitaneia um movimento muito grande no país,
justamente para as equipes, para os serviços, para as pessoas se envolverem, porque a gente acredita realmente no poder da informação. E a campanha tem esse objetivo. Olha, gente, vão lembrar do rim. Não é porque o rim não dói, não é porque a pessoa não sente nada que ele não precisa ser lembrado, né? Vamos lembrar do rim. E a gente fala isso até para o profissional médico. Às vezes a pessoa vai no médico, faz exame, hemograma, glicemia, glicose, colesterol. Cadê a creatinina? Cadê o exame de urina? Não faz. E muitas das vezes é ali que a gente já começa a entender que o paciente está evoluindo ali de uma maneira que ele não deveria. Então, esse Dia Mundial do Rim não é uma comemoração da doença, pelo contrário, ele é uma lembrança de que o rim está ali e ele precisa ser visto. Então, vamos olhar para a saúde do rim, né? A Sociedade Brasileira, todo ano, ela tenta colocar um tema. Já foi obesidade, né? Já foi a doença renal na infância, a hipertensão, diabetes. Então, justamente para a gente tentar fazer uma associação da doença renal com alguma condição que é comum na vida das pessoas, com o objetivo principal de alertar a todos para a saúde renal e da necessidade de avaliação médica, de conversa, de informação e da realização desses exames que são simples, que não precisa ser hospital privado, convênio ou rede particular para fazer. Posto de saúde a pessoa consegue fazer. Exame de ureia, de creatinina e o exame de urina. Além desses exames, já caminhando para o final, quais são os cuidados simples que as pessoas podem tomar para evitar e prevenir as doenças dos rins? Gente, cuidados com a saúde. E o que é cuidado com a saúde? Aquilo que a gente escuta médico, a mãe da gente, ou a avó falando, né? Vamos alimentar sem excessos, vamos controlar peso, não vamos alimentar com excesso de sal, vamos hidratar de forma adequada. Chega uma situação que a gente olha para o paciente e fala, você vê ao médico para a gente falar, toma água, água é remédio. Então, precisa hidratar, não usar remédio de maneira indiscriminada, sem orientação médica. Muitas das vezes, medicamento traz complicações assim grandes. Tomar muito cuidado assim, nessa era de hoje com o que vai fazer com o corpo, com o que vai injetar no corpo, porque isso realmente tem trazido complicações. E cuidar da saúde como um todo. Quem é hipertenso, cuidar daquela hipertensão, não negligenciar. Não é porque quem é hipertenso também não sente nada que não tem que cuidar. Aquilo ali, com o tempo, a médio e longo prazo, vai trazendo complicações. Não é só para rim, para coração, para os olhos, né, para a retina, para os vasos do corpo como um todo. Aumenta o risco de AVC, né, que é o derrame. Então, quem é diabético, cuidar realmente da glicose, fazer suas dietas, usar suas medicações como os médicos orientam. Então, assim, é cuidado mesmo com a saúde. E atividades físicas, né? Evitar o sedentarismo, para que isso aí não traga consequências futuras. Pode ser uma simples caminhada. Uma caminhada, uma bicicleta, uma corrida, de acordo com o que, né, a pessoa consiga ali fazer no dia a dia, de acordo com a indicação médica também, né? E a Rede Mater Dei vai fazer alguma ação especial em comemoração ou em reforço à Semana do Rim? Sim, a Rede Mater Dei sempre participa. Inclusive, nos últimos 4 anos, nós fizemos atendimentos totalmente gratuitos para a população, para pessoas que, a princípio, não têm convênio. Exames, né, de creatinina são realizados. Esses pacientes acessam esse programa através das redes sociais da Rede Mater Dei. Aí o exame é realizado, a consulta é agendada e o paciente vai até as unidades. Isso acontece em Belo Horizonte, isso acontece na unidade Betim Contagem também. Então, aprendi muito aqui hoje. Eu creio que quem nos assistiu também aprendeu muito sobre como cuidar da saúde renal e também desmistificamos aí muitos mitos em torno das doenças renais e dos tratamentos. Muito obrigada, doutora Heloísa, enfermeira Renata, da Rede Mater Dei, sobre esses esclarecimentos aqui. Muito obrigada pela participação no Betimcast de hoje. Eu que agradeço, viu, a oportunidade e a acolhida. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, pelo convite, para a gente falar um pouquinho do nosso serviço e o que a gente pode oferecer de melhor para os nossos pacientes. Muito obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais um episódio aqui do Betimcast.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber todas as notificações e comenta aqui embaixo o que você achou, o que você aprendeu nesse episódio. Compartilha ele também com o maior número de pessoas para que todo mundo fique bem informado sobre a saúde dos rins. Lembrando que esse episódio, todos os outros você confere aqui no nosso, todos os outros episódios, aliás, você confere aqui no nosso canal no YouTube. Você confere também esse episódio em todos os tocadores de áudio para você ouvir lá na sua casa. Caso você não consiga parar para assistir, você consegue ligar lá, ó, fazendo alguma atividade na sua casa, uma atividade física, e pode escutar nos tocadores de áudio também. Lembrando que você consegue acompanhar todos os nossos conteúdos de O Tempo Betim no Instagram, @otbetim, também no Facebook, e todas as notícias da nossa cidade em otempobetim.com.br e na nossa edição semanal que sai às sextas-feiras, a edição impressa. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e pela sua audiência. E para celebrar a saúde renal, vamos fazer um brinde? Muito obrigada, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau!